Gente, esse é meu primeiro vídeo nesse cenário mais lindo do mundo, que é o quarto. Vocês lembram como era um vídeo com o cenário que eu fiz aqui? Agora tá totalmente diferente, né, ó. E hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu não considero polêmica, pelo menos pra mim, mas pra muita gente que é filhos. Principalmente no ambiente cristão, quando você é recém-casado, já começa, né? Quando vocês vão ter filhos? A pergunta não é nem assim, vocês querem ter filhos? É assim, quando vocês vão ter filhos? E eu já recebi algumas perguntas, tipo assim, por que você não teve filho ainda? Gente, eu tenho 1 ano e pouco de casada, mas tudo bem. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade quando vê um casal que se casa, porque muitas pessoas acabam de casar e já querem ter filhos, outras querem esperar um pouquinho mais. É um tema bastante complexo, assim, no meio cristão, então hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha mentalidade sobre isso. Eu me casei tudo certinho, nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ninguém antes, assim, digo no sentido de fazer coisas que possam gerar filhos. Então, assim, eu sempre quis ter filhos dentro de uma expectativa do casamento, né? Eu queria ter filhos quando eu estivesse bem estruturada, isso no sentido de tudo, no sentido financeiro, no sentido espiritual, no sentido do casamento. Então, eu sempre fui uma pessoa que quis ter filhos. Não sabia quantos, mas eu sempre quis ter filhos. Só que as pessoas se assustam muito quando eu falo que eu quero ter filhos, mas se Deus não me permitir ter filhos, eu não vou ficar chateada. Pelo menos isso é o que eu falo agora, né, gente? Vai que minha opinião mude. Sou uma pessoa que eu quero muito ter filhos, mas se não acontecer, se não for da vontade de Deus, vai que eu sou estéril, sei lá, se acontecer alguma coisa, eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar com peso. Não penso nisso como um pesar. Porque a nossa vida de casados, eu e o meu marido, sem ter filhos, ela é muito gostosa, assim, muito, extremamente boa. Então eu acredito que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Então eu acho que mesmo a gente fazendo de tudo para ter filhos, se não for da vontade de Deus, a gente não quiser ter filhos, eu vou entender que assim foi a vontade de Deus. Então as pessoas se chocam um pouco quando eu falo que quem dá a vida é Deus, e se eu não tiver filhos, eu acho que eu não vou ser, pelo menos é a minha fala de agora, eu não vou ser uma pessoa frustrada, porque eu não tenho aquele endeusamento, não sei se existe essa palavra, mas esse ato de endeusar ter filhos e a minha família só vai ser completa quando a gente tiver filhos. Não, eu já acho a minha família completa, eu e meu marido. E se a gente tiver filhos, se Deus assim permitir, que eu quero muito um dia, a nossa família vai estar mais completa ainda. Então, eu acho que é bacana também a gente encontrar a plenitude antes de você ter algo. Deu pra entender o que eu tô dizendo? Porque assim, gente, eu sinto que algumas pessoas, elas vivem assim. Ai, quando eu casar, tudo vai dar certo na minha vida, eu só tô ferrado porque eu tô solteiro, eu só tô me lascando porque eu não sou casada. Aí casa, aí não conseguiu encontrar a felicidade. Então agora eu só vou ser plena, eu só vou ser feliz quando eu tiver filho. Aí tem filho. Ai, não tô pleno, não tô feliz, é só quando eu tiver 2 filhos. Aí tem 2 filhos, não tá pleno, não tá feliz. Ah, então é porque eu larguei minha profissão pra ter filho. Quero voltar a ter profissão. Então nunca se encontra em nada. Nunca é plenamente feliz. E o que eu peço pra Deus é que Deus me dê uma felicidade e uma plenitude tão verdadeira ao ponto de que eu precise só dele para me preencher completamente. Então, se eu não tivesse casado, eu era muito feliz solteira. E hoje em dia sou mais feliz ainda casada. Se eu tiver filhos, eu vou ser muito feliz. Mas se eu não tiver, eu e meu marido já somos muito felizes sendo só nós dois. Porque eu não consigo endeusar o fato de ter filhos. Tipo, eu preciso ter filhos, é o auge da minha vida quando eu tiver filho, eu só vou ser feliz quando eu tiver filho. Não, eu sou muito feliz agora sem ter filhos também. É uma coisa que a gente nunca vai estar preparada, né? Tipo, esse é o momento. Me conta que, inclusive, se você já teve filho, se você teve um momento que você se sentiu preparada, porque tô falando com mulheres, eu acho, né, a grande maioria, e muitas mulheres que são minhas amigas, por exemplo, elas falam que nunca se sentiram prontas para ter filho e teve por ter mesmo, tipo, é uma decisão, né? Eu vou decidir ter filho porque não me sentia preparada totalmente. Então deixa aqui que eu quero saber da sua opinião. O que eu queria dizer é que assim, eu quero ter filho quando eu tiver um pouco mais preparada para ter, no sentido interno mesmo, sabe? Não é por condições financeiras, porque eu sou muito naquele time que é polêmico falar isso hoje em dia, mas aquele time assim de que Deus vai prover, que Deus vai abençoar, que Deus vai preparar tudo, que um filho já nasce com um pedaço de pão na mão. Eu sou desse time. Então, eu acho que Deus, sim, provê as coisas. Deus, eu vivo pela fé, gente. Eu vivo pelo sobrenatural. Eu acredito que Deus, ele provê, sim. Então, o meu motivo para não ter tido até agora não é esse, e sim porque eu não me sinto preparada, no sentido íntimo mesmo. Não é uma vontade que eu tenho de ter agora. Quero esperar um pouco mais, então tô com 28 anos.
Eu sei que pra mulher depois dos 35 já começa a ficar um pouco mais desesperador. Então a gente pensa em quando eu tiver com uns 32 anos, que a gente vai poder curtir bastante. A gente vai fazer 2 anos de casado, temos 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Então, quando eu tiver com uns 32 anos, a gente já começa. Eu tenho algumas amigas que têm 32 anos e estão engravidando agora, ou estão tendo bebezinhos agora. Então, eu acho que é uma idade ok. E eu acredito que a gente vai ter curtido um pouco mais nosso casamento. Por quê, gente? Aí vem a minha maior questão agora e a maior questão do meu marido. A gente teve um relacionamento muito assim, certo. Então, a gente não viajava junto. A gente não curtiu o nosso namoro, assim, no sentido de viajar mesmo, de sair muito. A gente até saía, mas não era muito. A gente não curtia muito. A gente se via mais de final de semana. Então a gente não teve um momento pra se curtir durante o namoro, mesmo a gente tendo namorado 5 anos. A gente tá se curtindo muito durante o casamento. Então o nosso casamento, graças a Deus, a gente é muito feliz, a gente curte muito e a gente tem planos, né, de fazer mais viagem, de curtir nós dois juntos pra gente se fortalecer como casal. Quando a gente se fortalecer como casal, que a gente tiver, enfim, viajado, curtido muito, tiver feito muita coisa, aí, essa é a hora. Eu acho que a gente vai se sentir mais preparado. Mas agora a gente é novinho, a gente tá começando agora. Ainda mais porque, assim, recém-casados, sem dinheiro ainda, que a gente tava muito sem dinheiro, conquistando nossas coisinhas. Agora que, graças a Deus, Deus abençoou a nossa vida, que a gente tá prosperando. Então, agora que a gente tá começando esse ano, assim, no meio do ano passado pra cá, tem um ano, assim, que a gente começou a ter um pouquinho mais de recursos. Então, agora que a gente tá começando a curtir, né, enfim, então a gente quer aproveitar bastante esse tempo antes de ter filho, só nós dois, pra gente ficar bem fortificado, porque aí começa uma parte que acredito que seja um pouco polêmica. Na minha visão de mundo, eu não quero ser aquelas mães que fazem com que o filho seja o centro da minha vida e não quero abandonar meu casamento. Assim como o Felipe também não. A gente conversa muito, 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 muito sobre isso. Que é tipo assim, a relação mais importante é a nossa. Eu e o meu marido. A gente é o mais importante, nós somos a árvore. A criança que vai vir, ela vai ser o fruto. Então, o fruto, ele não é mais importante do que a árvore. O Felipe, ele sempre vai ser o mais importante pra mim do que meu filho. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, depois que seu filho nascer, você me conta. Mas eu já conversei com várias mulheres que falam que realmente essa é a prioridade, o casamento. Então a gente tem a prioridade de estar fortalecidos como casal, né? De sermos um casal forte, unificado, que se ama, e de nós vai nascer um fruto. Então o fruto, ele nunca pode ser mais importante do que a árvore. Então eu não quero ser aquela mãe que dá tudo pelo filho e vive pelo filho e para de viver e deixa o casamento por conta do filho e meu filho agora é minha razão de viver e meu marido que se lasque. Não, gente. Então, assim, eu quero que a gente se fortaleça muito como um casal, muito, 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 faça tudo juntos, que a gente tenha cada vez mais sintonia para que quando a gente tenha um filho, a gente saiba exatamente o lugar que esse filho vai preencher na nossa vida, que é um lugar de uma pessoa nova que vai vir para somar. A gente vai amar com todo o nosso coração, nosso bebezinho, a gente vai cuidar o máximo que a gente conseguir, gente, o máximo, assim, amar, respeitar, nossa, fazer dele, assim, uma pessoa muito feliz, só que sabendo que depois que ele tiver 18 anos, ele vai sair. Então, nós não seremos mais a prioridade da vida dele. Se for um menino, um dia vai casar, vai ser chefe de família, uma menina também vai casar, vai ter a família, o marido, ou a esposa, enfim. E eles vão formar uma família que nós não seremos mais a prioridade para eles. Então, quando os nossos filhos estiverem formados, eles saírem de casa, enfim, vai ser de novo só eu e o Felipe, se assim Deus permitir. Então, assim, a gente quer continuar sendo um casal feliz, que se ama, mesmo tendo criado os filhos. Então, a gente tenta fortalecer muito essa base antes da gente ter filho, porque a gente sabe que mesmo no meio cristão, também temos vários exemplos, infelizmente, ao nosso redor, mesmo no meio cristão, a taxa de divórcio depois de ter filhos é muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande também. Então, eu não entendo essa questão de ter filhos como algo, é só ter filho, você vai aprendendo no meio do caminho. Não, gente, definitivamente eu acho que é uma coisa extremamente séria você ter filho, você educar. O Felipe, ele já se preocupa mais com a questão financeira, né? Como eu falei, eu não. Acho que é coisa de mulher, né? Coisa de homem também. Mas assim, eu não me preocupo tanto com a questão financeira. Minha preocupação mesmo é como que nós estaremos para cuidar dessa criança. São muitas preocupações, muitas coisas que a gente pensa antes de ter um filho, né?
E sim, eu quero ter filhos, porque muita gente acha que eu não quero. Meu Deus, eu quero muito ter filho. Eu vou ser muito feliz sendo uma mãezinha de um nenenzinho, mas assim, tudo com muita responsabilidade. E uma das coisas que eu oro a Deus, gente, sempre, 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 é que eu falo pra Deus colocar vontade no meu coração. Que quando a vontade vem dele, eu não tenho dúvida. E eu tô falando isso em diversas áreas da minha vida. Eu falo assim, Senhor, põe vontade no meu coração. Porque tem coisa que eu falo assim, tudo bem se não acontecer, tudo bem se acontecer. Mas quando Deus coloca vontade no meu coração, eu sinto aquele desejo de, meu Deus, tem que dar certo. Nossa, eu sinto um desejo incontrolável. Então eu peço isso pra Deus, pra colocar vontade no meu coração e no coração do Felipe, pra gente ter filho. Que eu queria responder essa pergunta porque vocês me perguntam muito, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, e essa é toda a minha visão a respeito de filhos. Deixa aqui embaixo se você concorda, se você discorda, qual é a sua visão a respeito disso. E é isso, amo vocês. Um beijo, obrigada por estarem me acompanhando aqui. Vocês gostaram do cenário, gente? Espero que sim. Beijo, tchau!